com os nossos corações preparados para receber a palavra. Amém? Porque há lugar no coração do eleito para a palavra. Se no seu coração não tem lugar para a palavra, então eu não sei o que tem no meu coração lugar para quê. Amém? Amém. Então, o pastor Diógenes é bem-vindo, Deus o abençoe. Nós vamos aguardar então a sua chegada. Vamos cantar somente esse som. Somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Louvado seja. Graças a Deus. Glória a Deus. Saúde, meus amados irmãos, que aqui se encontram com a graça e com a paz do nosso Deus. Amém. Estamos muito felizes de podermos estar aqui reunidos neste culto familiar. Espero que os irmãos consigam me ouvir, porque eu não tenho uma voz muito alta. Esse microfone aqui é só para nossa gravação. E estamos contentes, estamos felizes por saber que Jesus tem nos abençoado. Amém. Agradeço a presença de cada um de vocês aqui. E sei que alguns irmãos aqui estão nos visitando. Eu botei o nome aqui da irmã Josiane, amém? Da sua filha Madassa. Estão aqui nos visitando. Conversamos hoje com a irmã Josiane, uma excelente irmã de Deus, filha de Deus. Deus abençoe a irmã por estar aqui. Tem mais alguns irmãos que estão visitando? Sim, Parece? sim. Os irmãos que estão aí, parece que não tem lugar para os irmãos sentarem. Faltou acesso. Faltou acesso. Mas, irmãos, é isso. Estamos muito felizes, estamos muito contentes. É um privilégio, como eu disse, onde temos essa ocasião, onde o Senhor nos permite nos reunir para tratarmos da sua palavra, ter esse companheirismo que é tão saudável. A irmã Rebeca e eu chegamos essa semana e pretendemos ficar aqui em São Paulo por umas 2 semanas para tratar da palavra, ministrar. Amanhã vamos ter a ceia do Senhor lá no tabernáculo, mas também para fazer algumas visitas aos lares que nós estamos fazendo aqui e a outros lares que também pretendemos visitar. E, enfim, nós estamos muito felizes, estamos muito contentes. E a cada vez que viemos aqui, conhecemos também novos irmãos, famílias, e é um momento que o Senhor nos concede, temos que tirar proveito disso. Acho que eu e o irmão Vicente estamos comentando hoje como é bom nós termos essas reuniões familiares, né? Nada contra as reuniões do tabernáculo, o tempo é muito bom, é bom nós termos lugar para reunir, mas não vejo razão de você abrir mão de reuniões como essa. Porque nessas reuniões você sente mais a presença de Deus também, porque as vidas que estão ali reunidas estão mais unidas, mais juntas, você sente mais o calor humano, você vê o Espírito Santo ali operando em nosso meio, enfim, Deus está aqui, Deus é real, amém? Amém. Amém. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Glória a Deus. Então, queridos, nós trouxemos aqui algumas mensagens, alguns estudos, e ao longo das semanas, às vezes, alguns irmãos, tanto crentes da mensagem como não crentes, às vezes nos escrevem e nos fazem perguntas, e às vezes eles querem saber o que o Umbanda ensinou acerca de algum assunto, de algum tema, e eu preparei aqui um estudo baseado em algumas perguntas que nos foram feitas, e eu achei que seria interessante eu tentar respondê-las aqui, para até fazer um registro e ajudar aqueles nossos irmãos, tanto os como disse, os que são bem da mensagem, como os que não são, mas que estudam e nos acompanham, para que eles possam ter uma ideia, uma noção do que nós cremos e do que o Umbanda nos ensinou na sua mensagem, que você vê nas fitas. Nós cremos, nós tratamos disso agora, alguns dias atrás, lá na igreja de Viamão, de que o Umbanda foi o profeta de Deus usado por ele para falar conosco nesses últimos dias.
Assim como Moisés foi a voz de Deus nos seus dias, no dia de Israel, nesses últimos dias Deus usou novamente um profeta para ser a sua voz. Amém. Então você tem que crer que quando você lê uma mensagem no plano, quando você ouve uma fita dele, você está ouvindo a voz de Deus ali. É Deus falando para você, mostrando os seus preceitos, mostrando a sua palavra, para que você possa ter um entendimento daquilo que Deus quer que você saiba para esse tempo do fim. O irmão Branham disse que o seu ministério foi para preparar a segunda vinda de Cristo. E essa vinda é preparada, ou seja, a noiva de Cristo é colocada em ordem através de uma mensagem vindicada. E nós cremos nessa mensagem vindicada. Amém? Amém. Então estamos felizes e eu quero tratar sobre isso. Então eu quero que você tenha um pouco de paciência, porque talvez são questões que você já sabe, já é do seu domínio, mas é por amor a essas vidas, esses irmãos que nos questionam. São muitas perguntas que nos fazem, eu dificilmente tenho tempo para responder. Então eu quero aproveitar esse momento e por isso que até vou fazer o registro e talvez até depois coloque isso aqui em texto para que essas vidas, esses irmãos possam ler e acompanhar. Amém? Amém. Mas antes de mais nada, eu quero aqui me reunir com você em uma palavra de oração para que o Senhor Jesus continue no controle, porque nós sabemos que Ele está no controle deste culto. Amém. Para que qualquer espírito adverso que se opõe a essa obra seja agora repreendido no nome do Senhor. Amém. Amado Pai Celestial, Deus amoroso, agradecemos por esse momento, Senhor, que é tão importante para nós. Amém. Onde nos reunimos para ter uma comunhão especial, íntima contigo e com a tua palavra. Só o que nós queremos é isso, Senhor. Nós temos sede e nós temos fome de Ti. Amém. Cada filho que está aqui, Senhor, não veio aqui para ouvir um homem. Cada filho que está aqui veio para ouvir a Tua voz e a Tua palavra. Amém. Para aprender mais de Ti, Senhor. Para que possamos depois sairmos daqui e sermos mais fiéis em nosso testemunho acerca daquilo que aprendemos, daquilo que Tu tem nos instruído. Amém. Então, Senhor Jesus Cristo, peço no nome de Ti, Pai, para que Tu venhas abençoar esta reunião, abençoar estas vidas que aqui estão, Senhor. E que Tu venhas falar com cada um de nós, que Tu venhas nos edificar, Senhor. E qualquer outro espírito contrário, Senhor, que é contrário a esta obra, Senhor, que Tu venhas agora arrepender, que Tu venhas agora segurar a boca do leão, que Tu venhas agora, Senhor, que está no controle desta reunião, Senhor, que apresentamos para Ti. É o que nós te pedimos, Senhor. Guarda-nos, Senhor, nesse instante. Receba aqui a nossa adoração, Senhor. Receba aqui o louvor que apresentamos a Ti, Senhor. Que Tu possas aqui, Senhor, fazer uma obra em nosso meio, Pai. Há vidas aqui que talvez tenham problemas. De alguma forma, Senhor, nós estamos aqui te pedindo, suplicando a Ti, para que Tu venha em socorro dos Teus filhos agora. Amém. Famílias que estão aqui sendo representadas, Senhor. Eles talvez tenham problemas e eles agora estão apresentando para Ti, Senhor, a sua causa, que talvez humanamente não é possível de ser resolvido, mas nós sabemos, Senhor, que Tu tem controle de todas as coisas. Então agora nós pedimos a Ti, Senhor, esteja na reunião agora, com a Tua presença, com o Teu Santo Espírito, Amém. operando em nosso meio, Pai, santificando nossas vidas com a Tua presença e com a Tua palavra, que será aqui ministrada. Ajude-nos, Senhor, somos necessitados de Ti. Amém. Tome conta de nós. Nós te pedimos agora, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Brinde graça do Senhor, que há um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Quando o irmão Branham respondia a perguntas e fazia aquela sessão de perguntas e respostas, talvez você tenha visto alguns irmãos, ele chega a dizer, não sei se para a audiência ou em forma de oração, que as suas respostas não eram infalíveis. Mas ele tentava ali explicar ou responder aquelas perguntas que faziam no melhor do seu entendimento, com base nas escrituras, com base naquilo que Deus lhe revelava. Aqui não vamos fazer nada diferente. Nossas respostas aqui para essas perguntas não são infalíveis. Mas o que tentaremos mostrar aqui é o entendimento, o melhor entendimento que nós temos acerca do que a palavra diz, acerca da mensagem. São perguntas que achei interessante. Como eu disse, algumas são de domínio dos irmãos, talvez vocês conheçam, mas mesmo assim, em favor daqueles que não entendem ou que não conhecem nossa fé, eu quero aqui responder essas perguntas com base na mensagem e na Bíblia, para que eles possam entender qual é a nossa fé, qual é a nossa posição.
Então, como eu disse, são várias perguntas e eu não poderia responder a todas, mas eu separei algumas aqui, estava analisando as que eu poderia responder. E está aqui o texto que eu preparei, as anotações. Eu quero seguir a risco isso que está aqui, porque isso aqui é baseado em algumas pesquisas que eu tive que fazer nos sermões de Mombrana, alguns até sem tradução ainda para o português, né? Então eu creio que isso vai ajudar. Então, nós temos uma pergunta aqui para um irmão que não é da mensagem, não é um crente da mensagem, mas ele já entrou em contato comigo outras vezes e mostrou que conhece a mensagem, conhece o ministério de Lembrana, mas tem algumas dúvidas, algumas questões, coisas que ele não sabia como é que Mombrana apresentava ou interpretava. Então aqui tem uma pergunta que esse irmão fez. É um irmão adventista. Ele diz aqui: olá, irmão Jorge, Deus te abençoe. Ao ler as mensagens do irmão Brana, percebi que ele acreditava que foi o próprio profeta Samuel que apareceu a Saul depois de morto. Assim, o profeta Samuel disse ter subido, o que indicaria que o mundo dos mortos estava em uma localização debaixo da terra. Sim. Esse termo debaixo da terra teria alguma relação com Filipenses 2:10, que afirma que todo joelho debaixo da terra se dobraria perante a autoridade de Jesus? Isso seria uma evidência de que os mortos debaixo da terra estariam conscientes após a morte? O irmão Brana interpretava dessa forma Filipenses 2:10? Amém. Essa é a pergunta que o irmão fez. Então, eu quero ler toda essa escritura de Filipenses 2:10. Eu vou começar pelo versículo 9 para você termos aqui um contexto do que está sendo questionado. Então, lá em Filipenses 2, 9 e 10 diz assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Okay. Você vai encontrar uma escritura um pouco parecida com isso, citando essas mesmas descrições, lá em Apocalipse 5:13, que eu vou ler aqui rapidamente. Aqui diz, Apocalipse 5:13: e eu vi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar. Veja, fala de criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e as que estão no mar. E a todas as coisas que neles há, dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, de honra, de glória e poder para todos sempre. Então, veja, aqui você vê, as escrituras estão falando de seres que dobrariam os seus joelhos, dos céus, na terra e debaixo da terra. E quem seriam esses seres nos céus? Quem seriam? Eu creio que está tratando aí de anjos, de seres celestiais. Embora você também pode ali também estar se referindo aos santos de Deus, aos que partiram e que foram salvos. Mombrana tinha uma explicação para isso. Houve um tempo que os santos, quando partiram, ficaram debaixo da terra, mas em dado momento houve uma mudança, né? E Deus deslocou a posição desses santos. Verdade. Né? Depois também fala daqueles que dobrariam seus joelhos na terra. Então está falando de pessoas vivas na terra, está falando de povos, nações, multidões, está falando da humanidade. Mas também está falando depois de joelhos que seriam dobrados de lá, debaixo da terra. A noção que você tem aí é que a Escritura deve estar se referindo a pessoas que partiram, que morreram também. A não ser que ainda há outro tipo de ser que nós desconhecemos, que a ciência desconhece, que habite nessas regiões. No caso, região intraterrena, algo assim. Pode ser tanto seres vivos, como algum outro tipo de entidade, ou espíritos, doentes, eu não sei. Mas o que a Escritura está nos mostrando é que não importa qual tipo de ser, seja físico, material, espiritual, celestial, tanto faz, terreno, ou do submundo, não importa. Todos eles dobrarão aos joelhos ao Senhor Jesus Cristo. Verdade. Porque Ele vai exercer todo o poder e toda a autoridade. Ok. Então, Mombrana, ele tinha uma interpretação para isso. E eu entendo por que esse irmão está fazendo essa pergunta. Porque os adventistas têm uma maneira peculiar de interpretar o que acontece quando as pessoas morrem, partem
independente se é justo, se é injusto, se é salvo ou se não é salvo. Mas o Mamãe está dizendo nas suas mensagens, conforme eu pesquisei, de que todos os joelhos vão sim dobrar diante do Senhor Jesus Cristo, e serão todos esses, seja no céu, seja na terra ou debaixo da terra. Agora, tudo isso será ao mesmo tempo? Talvez não. Cada um desses vai fazer isso no tempo estipulado por Deus. Você sabe que vai haver um arrebatamento da noiva, da igreja. Amém. E todos o reconhecerão e dobrarão os seus joelhos. Mas alguns, no dia do arrebatamento, não vão dobrar os seus joelhos. Porém, um dia eles terão uma oportunidade também para, de alguma forma, se encontrar, mas é naquilo que Morgana chamava, de acordo com as escrituras, de o juízo final. Alguns também lá, nessa ocasião, também terão que dobrar os seus joelhos para reconhecer Jesus como Filho de Deus, enfim, como autor da criação, ou por meio de quem Deus criou todas as coisas e usou como o seu Salvador, enfim. Seja justo ou injusto, todos terão que dobrar os seus joelhos diante de Jesus Cristo. Alguns com alegria e outros com pesar, porque terão que fazer isso forçosamente, não solenemente como fará a noiva, Verdade. mas com tristeza, mas vão ter que fazer. Todos terão que fazer sem exceção. Ok. Mas o Morgana, conforme as suas mensagens, ele nos fala que há seres que estão nos céus, na terra e também debaixo da terra. Quando cheguei na igreja, eu vi essa literatura que a irmã Ellen imprimiu, nós pregamos isso em novembro. Há uma citação de Morgana que eu quero ler aqui, onde ele fala de seres que estão nos céus e também de seres que estão no submundo. Era assim como a Morgana falava. Eu quero ler isso aqui rápido. Aqui ele diz, perguntas e respostas número 2, de 13 de janeiro de 54. Aqui ele vai dizer: aqui, como eu tenho frequentemente dito aqui na igreja, eu creio que há como que um círculo onde vivem os seres mortais. E cada um está neste grande ajuntamento de escuridão e trevas. Os mortais vivem aqui. Agora, ou eles são influenciados por este caminho ou por aquele. Ou por um caminho ou por outro. Ou por um espírito ou por outro. Ok. Você não pode estar aqui como um ser espiritual, pecador ou santo, sem ter uma influência do submundo, está falando lá debaixo da terra, ou do mundo de cima. Se você é influenciado de cima, então você é de cima. Seu corpo celestial está esperando aqui em cima. Ele está falando de corpos teofânicos, ou corpo forma palavra, corpos espirituais. Mas se você é mau, hipócrita, indiferente, ou seja, se é injusto, se não é salvo, seu corpo celestial está aqui embaixo. Independente do quanto você pensa que está aqui em cima. Porque o fruto que você produz diante das pessoas prova de onde você é. Se você é de cima ou se você é de baixo. Então veja, uma banda fala, há seres nos céus, na terra e também debaixo da terra. E a escritura diz que todos eles, sejam lá na terra, debaixo da terra, todos vão dobrar os seus joelhos. Ok. Então, meus queridos, é muito provável, quando diz ali debaixo da terra, conforme lemos Filipenses, está falando sim de mortos. Ok? Mas o Umbanda tinha uma interpretação, e alguns de fora também, nem são crentes da mensagem, também pensam assim como o Umbanda interpretava. Ele dizia que no Antigo Testamento, tanto os santos como os injustos, quando morriam, ficavam lá debaixo do submundo. Embora houvesse uma separação entre os justos e os injustos. No local onde ficavam os justos, Umbanda chamava de um compartimento de paraíso. Sim. Ele disse que o paraíso ficava lá onde os santos, os justos, os patriarcas, os profetas do Antigo Testamento, quando faleciam, eles iam para lá. Eles estavam lá, debaixo do sangue dos animais que eram sacrificados no santuário, sim? Mas esse sangue que era derramado não os santificava, não os purificava, não os justificava, não os redimia por completo. Mas aqueles que se submetiam àqueles sacrifícios lá no tabernáculo, eles estavam ali com esse gesto demonstrando que eles estavam aguardando aquele que um dia viria de morrer, Amém. cujo sangue os redimiria, os compraria de fato. Então aqueles que partiram morreram debaixo daquele sangue que era apenas uma sombra de um sangue vindouro futuro. Verdade. E que de fato os compraria em definitivo.
Então, o Umbanda interpretava assim: os santos do Antigo Testamento iam para debaixo da terra. Ok? E o Umbanda fala que, em um dado momento, esse povo que estava lá, os santos do Antigo Testamento, Deus os tomou de lá, Deus os tirou de lá, os arrebatou. Já houve um pequeno arrebatamento. É verdade. Ver assim, um arrebatamento lá no Antigo Testamento. E os demais, que não estavam debaixo daquele sangue, daqueles animais, daquele sacrifício, continuaram e continuam lá até agora. Só os santos do Antigo Testamento que saíram de lá. Os demais estão lá e continuam lá. Eu quero ler algumas mensagens onde uma Umbanda vai tratar disso. Mensagem de Demonologia, Estado Religioso, que é uma tradução que os irmãos devem conhecer da voz de Deus. Aqui uma Umbanda vai dizer assim: agora, esta feiticeira de Endor, ela chamou o espírito de Samuel. E Saul falou com Samuel. Agora, talvez você queira saber como se poderia fazer isso. Lógico. Porque você sabe que a interpretação geral que é dada aí fora é de que aquele Samuel não era de fato a alma, o espírito de Samuel. Muitos aí fora interpretam que na verdade era um espírito, um demônio, se passando por Samuel. Quando eu era um denominacional, eu interpretava assim. Eu li alguns livros lá que mandavam nós ler, livros de teologia, onde davam inúmeras explicações para tentar provar para você que aquele Samuel não era de fato Samuel, era um demônio se passando por ele. Mas desde a primeira vez que eu li uma Umbanda dando essa explicação, eu nunca duvidei disso. Amém. Foi muito fácil, mais fácil você aceitar exatamente o que a Bíblia diz, Aleluia. do que aceitar o que os outros dizem. Está claro nas Escrituras que de fato, sim, era Samuel que estava ali. Amém. E que foi chamado, subiu e que falou com o rei Saul. Sim, não era um demônio se passando por Samuel, não era assim que não vamos explicar. Ele vai dizer aqui, agora talvez você queira saber como se poderia fazer isso. Isso não se pode fazer hoje. Hoje isso não pode mais ser possível. Não, senhor, porque o sangue de touros e bodes estava apenas esperando a hora do cumprimento. Quando alguém morria naqueles dias, pregadores, apoiem-me se acham que isso está certo. Quando alguém morria sob a expiação do animal, e sua alma ia para o paraíso, e ali ficava até o dia da redenção. E sua alma estava ali. Ok. Agora, uma Umbanda vai dizer, eu vou ler mais aqui alguns parágrafos, que houve uma ocasião então que Jesus mesmo, desceu até ali. Desceu até aquela região onde aqueles mortos estão. Na mesma mensagem, a partir do parágrafo 204, eu acho. A Umbanda vai dizer aqui: o sangue de touros não tirava o pecado, mas o sangue de Jesus divorciou os pecados. Posso ver Jesus subir lá onde o paraíso está o velho Abraão, Isaac e Jacó, e os outros lá, Samuel e o resto. Posso ouvi-lo bater na porta. Umbanda bate no púlpito 6 vezes. Amém, eu gosto demais disso. Sinto-me meio religioso agora. Posso vê-lo olhar para lá. Posso ouvi-lo dizer: quem está aí? Quem é esse aí? Ele disse: eu, aqui é Abraão. Quem fala? Quem é? Sou a semente de Abraão. Aleluia. Amém. Posso ver Abraão vir até a porta e abrir a porta. Ele disse: sou a semente de Abraão. Daniel disse: olhe lá, lá está a pedra que vi ser cortada da montanha. Amém. Posso ouvir essas pessoas dizerem: lá está ele, eu o vi, como poeira sob seus pés, as nuvens se movendo, quando os carneiros batiam palmas e folhas e todos exultavam. Posso ver várias pessoas lá no paraíso, esperando por ele. Posso ouvi-lo dizer: vamos! Está raiando o dia lá em Jerusalém. Temos que sair daqui. Vamos subir. Porque vocês confiaram no sangue de touros e de bodes, esperando pelo tempo do meu sangue. Aleluia. O meu sangue foi derramado lá no Calvário. Sou o Filho de Deus encarnado. Glória a Toda Deus. dívida de pecado está paga. Estamos a caminho da saída. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E Jesus conduziu para cima, ou acima das estrelas, lua, nuvens, e levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens, ou seja, ele os levou lá para o que o Umbanda chamava de a sexta dimensão. Você entende isso? Amém. Jesus senta-se hoje à destra do Pai. Onde é isto? Na sétima dimensão. Você entende isso? Amém. A destra do Pai subiu, lá sentou-se, até todos os seus inimigos serem feitos escabelo de seus pés. Certo? Então veja, aqui uma Umbanda estava dizendo que Jesus, ao
morrer na cruz, ele desceu lá, as regiões inferiores. E numa outra mensagem, que eu quero ler aqui para você, para ficar bem completo isso, ao descer, ele então leva cativo o cativeiro, e aquele paraíso que estava ali, o que Jesus faz com ele? Ele põe fim, é extinto, ok? Amém. E é paraíso, a palavra que o Romano usa aqui é abolido, aquele paraíso é abolido. Na mensagem o arrebatamento, os santos do Antigo Testamento entraram na sua presença, o paraíso foi abolido, e os santos do Antigo Testamento acenderam a sua grande voz quando ele gritou e rendeu o Espírito. Por quê? O sacrifício, a propiciação de seus pecados em que eles tinham esperado, crendo que aquele cordeiro perfeito viria. Eles tinham oferecido o sacrifício, o cordeiro, e quando ele morreu e entregou o Espírito, ele gritou com grande voz e os santos do Antigo Testamento despertaram. Observe o grito e a voz aqui, a mesma coisa na sua vinda, está vendo? Entregou o Espírito, e quando fez, o sacrifício foi perfeito, e o paraíso se esvaziou, diz o Mambrana. E os santos do Antigo Testamento vieram à terra novamente, caminharam de um lado para o outro na terra e entraram com ele no seu arrebatamento. E depois o Mambrana vai dizer, ali os santos do Antigo Testamento, que se encontravam ali esperando, ele levou cativo os cativos, subiu ao alto, apanhou os santos do Antigo Testamento e entrou. Amém. Aí está um arrebatamento já passado. Depois virá o outro arrebatamento, que é dos santos, da noiva, do Novo Testamento. O próximo arrebatamento que acontece é, segundo aos Tessalonicenses, para a igreja. Glória a A Deus. noiva ser ressuscitada, ser arrebatada à glória. Nós, os que ficarmos vivos, que são os corpos restantes na terra, não precederemos ou impediremos os que dormem, porque a trombeta de Deus soará primeiro, e os mortos em Cristo ressuscitarão, está vendo? E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Amém. Amém. Então você conhece a mensagem, o ensino do Mambrana, de que nos últimos dias Deus mesmo desceria Sim. com alarido, com voz de arcanjo e com o soar da trombeta de Deus. Eu quero fazer, claro, um pequeno parênteses para tentar explicar uma coisa que alguns aí lá fora que não são crentes da mensagem não entendem, mas alguns que são crentes têm uma interpretação um tanto equivocada sobre essa questão, não do alarido, mas mais precisamente sobre a voz de arcanjo. Eu sei. Porque existem algumas interpretações na mensagem que diz que quando Deus ressuscitar também os santos, no Novo Testamento, a igreja, a noiva, quem vai fazer isso será a própria noiva. E o irmão Neveio fala nos seus ensinos, eu nunca vi nenhuma fita onde uma banda disse isso. Eu não sou contra quem fala isso, tudo bem, mas eu não encontro fita onde uma banda vai dizer isso para você. Porque o que uma banda diz, o que eu separei aqui para você ler, é de que a voz de arcanjo, quem é a voz de arcanjo, quem vai executar a voz de arcanjo será o próprio Cristo, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. É Ele quem vai efetuar isso. Por que isso? Porque veja, a noiva ressuscitando a noiva, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai interpretar a noiva ressuscitando a si mesma? Porque a noiva não é formada apenas de vivos transformados, mas também de mortos ressuscitados, você entende isso? Então você tendo uma ideia onde os santos nos últimos dias vão ressuscitar os mortos, você tem o que aí nesse quadro? A noiva ressuscitando a si mesma, ressuscitando parte de si mesma. Nem Cristo, nem Jesus ressuscitou a si mesmo. Deus Verdade. ressuscitou o seu filho. Verdade. Não será a noiva quem vai ressuscitar a si mesma, será Deus através do seu filho é quem irá ressuscitar. Eu quero ler aqui algumas mensagens. O Mambrana nos mostra, transparece, dá a entender que era assim que ele via, assim que ele interpretava as escrituras. Mensagem, o dia da vitória. Todos temos uma vitória. Temos lutado através de muitas vitórias. E uma grande vitória está chegando, em breve, bem na esquina, está próximo. Nosso dia V completo, o dia da vitória. Quando o Filho de Deus romper os céus e gritar com a voz de arcanjo. Amém. E ele virá novamente, e as sepulturas se abrirão, e os mortos sairão. Aqui ele está dizendo que o Filho de Deus, quando ele voltar, ele será a voz de arcanjo para ressuscitar os mortos. Agora, em outras mensagens, ele vai dizer mais ou menos isso com outras palavras. Essa mensagem que não temos traduzida. Queríamos ver a Jesus, 12 de julho de 62. Senhores, queríamos ver a Jesus.
O que mais seria se um homem entrasse aqui com sangue sobre ele, cicatrizes de cravos e coisas? Jesus, quando ele vier, todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará quando o corpo de Jesus retorna. Está falando do corpo físico, está falando da vinda física. Eu creio em sua vinda literal, Amém. corpo físico, descendo dos céus, com alarido, com voz de arcanjo, a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão, mas seu Espírito está aqui conosco. Amém. Veja, o Umbanda nos ensina que nesses dias agora o alarido já está aqui, porque o alarido é mensagem. E é Deus mesmo quem vem, desce e traz este alarido. Mas quando o Cristo vier em seu corpo físico, ele não virá aqui com a sua boca fechada, amarrada, ele vai falar. E ele também vai proferir também este alarido, porque ele vai vindicar, ele vai confirmar isto que já está sendo pregado aqui entre nós. O Espírito Santo está aqui trazendo o alarido, mas o Cristo, quando ele vier fisicamente, ele vai confirmar o alarido, ele vai falar esse alarido outra vez e vai trazer ele mesmo a voz de arcanjo, e ele mesmo vai soar a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão e serão arrebatados para se encontrar com ele nos ares. Glória a Deus. No meio do caminho. Era assim que o Umbanda interpretava. E até criava um tipo com Rebeca. Você sabe que Rebeca, quando foi se encontrar com Isaac, Isaac não estava na casa do seu pai. Isaac estava no meio do caminho. Ou seja, Umbanda ensinava isso. Cristo não desce à terra na sua segunda vinda. Você que vai ter que se encontrar com ele no meio do caminho, nos ares. Hã? Então ali, quando você se encontrar com o seu Isaac, ali no meio do caminho, ele então te levará depois para a casa do Pai, para os palácios de marfim de Deus. Aleluia. Era assim que o Umbanda interpretava. Ok, uma outra mensagem aqui. Perseverança. A última comissão, ou as últimas palavras que caíam de seus lábios, está falando de Jesus. Quando ele subiu, até que ele venha novamente com alarido e voz de arcanjo, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Veja, uma banda que está mostrando para você que é Cristo, o próprio Filho de Deus, é que vai executar a voz de arcanjo. Amém. Né? E uma banda aqui, quando ele diz isso, quero que você entenda, ele está apenas sendo escriturístico. Eu anotei aqui uma escritura que eu quero ler para você, que é a escritura que você pode ler para se basear nisso é Filipenses. Filipenses 3, 20. Pois a nossa pátria está nos céus, os palácios de marfim de Deus que eu disse, de onde também aguardamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é este? O Filho de Deus. Amém. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo de glória. Quem é que vai fazer isso? Veja, quem ressuscita os mortos é Deus. Amém. Mas ele vai usar o seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para executar esta voz de arcanjo. Ele vai vir com a sua voz de arcanjo e vai ressuscitar os santos para que eles tenham um corpo glorificado semelhante ao seu. Veja, como a banda diz aqui nessa mensagem que eu li para você, é o que a Escritura diz. Amém? Amém. Só mais uma mensagem aqui, ele vai dizer a mesma coisa. Apocalipse, capítulo 4, número 1. A mesma voz que chamou João, suba. A mesma voz que disse a João, suba, é a mesma voz que chamará a igreja algum dia. Chamará a igreja. Além disso, a mesma voz que chamou João a subir é a mesma voz que chamou o Lázaro morto da sepultura. Aleluia. Veja, quem é que ressuscitou Lázaro da sepultura? Foi Deus, mas ele usou seu filho, Amém. porque ele tem a voz de arcanjo. Amém. A mesma voz de arcanjo, Cristo é a voz de arcanjo. Amém. Glória a Deus. Agora, por que você tem dentro da mensagem alguns dizendo que é a noiva que vai ter a voz de arcanjo? Por que isso? O Oliveira disse, não tem fita que fale abertamente isso. Mas o Umbanda falou que a noiva aqui nesses dias tem a voz de Deus. Porque Deus esteve primeiro encarnado em uma medida e um profeta, para manifestar o que entre nós no ministério do Filho do Homem. E aqueles que recebessem essa mensagem desse Filho do Homem e invocando esta mensagem, sendo transformado por ela, obviamente, pelo Espírito Santo, este povo, esta noiva, também seria ali como que uma espécie de Deus. Deus encarnado na noiva. Então a noiva também tem esta voz, a voz de Deus. Quando você conhece essa mensagem, como pregamos lá em Viamão, né? Mamana disse que ouvir significa entender. Quando você ouve a voz de Deus e você entende, essa voz entre você e transforma você, e você testemunha e fala disso, você também passa a ser uma voz de Deus nessa terra. Amém. E o Mamana falava isso, eu quero só separar algo. Sim, está aqui, eu separei, eu quero ler isso aqui. Na mensagem, é o livro das eras. Livro das eras da igreja. Página 306. Essa é uma passagem que eles estão usando para dizer
A noiva está aqui, a voz do arcanjo está aqui. Mas não é isso que o Mambana está dizendo. Ouça atentamente. Ele está enviando um profeta vindicado. Ele está enviando um profeta após quase 2000 anos. Ele está enviando alguém que está tão longe da organização, da instrução e do mundo, da religião, que como João Batista e Elias de outrora, ouvirá somente de Deus e terá o assim do Senhor e falará por Deus. Ou seja, este profeta, que é o Elias, de Malaquias 4, que estaria aqui para a igreja gentil, Deus falaria por ele, ou ele mesmo falaria em nome de Deus. Ele seria a voz de Deus. Aqui, ele será o porta-voz de Deus. E ele, como é declarado em Malaquias 4:6, converterá os corações dos filhos aos pais. Ele trará de volta os escolhidos no último dia, e eles ouvirão um profeta vindicado, transmitir a exata verdade, assim como foi com Paulo, ou seja, a mensagem apostólica. Ele restaurará a verdade como eles a tinham. E esses escolhidos, aqueles que vão ouvir esta voz, juntamente com ele, naquele dia, serão os que verdadeiramente manifestarão o Senhor e serão seu corpo, e serão sua voz. Aqueles que recebem esta mensagem se tornam também a voz de Deus. Verdade. E executarão as suas obras. A igreja não é mais porta-voz de Deus. Está falando das denominações aí fora. As denominações não são porta-voz de Deus. Ela, está falando agora da noiva. A noiva, ela é porta-voz. Desculpe, aí está falando da denominação ainda. A igreja não é mais porta-voz de Deus. Ela é porta-voz de si mesma. Ela está identificando a si própria, sua própria placa, enfim. Por isso Deus está virando-se contra ela, contra as denominações. Ele a confundirá através do profeta e da noiva, porque a voz de Deus estará nela. Aleluia. Agora, como que a noiva tem a voz de Deus? Porque quando nós recebemos a palavra, você tem que entender isso. Você se torna a palavra de Deus feito carne. Amém. E você Glória se torna a Deus. a voz de Deus. Mas isso não é a voz de arcanjo, porque é Deus quem vai executar isso, através do seu Filho. Sempre foi assim, esse é o padrão de Deus. Não é a noiva que vai ressuscitar uma parte do seu próprio corpo. Assim como foi Jesus quem ressuscitou a si mesmo. Foi Deus que ressuscitou. E assim como ele fez com Cristo, para ressuscitar a si mesmo, melhor, ele também vai naquele dia ressuscitar os santos. Ok. Aleluia. Mas então veja, eu entendo que este irmão que escreveu, ele fez essa pergunta porque, como eu disse, os adventistas pensam que depois que as pessoas morrem, elas ficam como que adormecidas ou inconscientes. E o Mambana não tinha essa interpretação. Aí eu tive que separar aqui, fiz uma pesquisa rápida, onde como o Mambana mostrar para você, o seu entendimento, qual é a situação das almas dos mortos, seja justos ou injustos, em que condição que eles estavam. Mensagem Perguntas e Respostas número 2, do dia 13 de janeiro de 54, o Mambana vai dizer assim: agora, muitas pessoas, o povo adventista, crê que quando um homem morre, ele vai direto para a sepultura e permanece lá, alma, corpo e tudo mais, até a ressurreição. E eles chamam isso de alma dormindo. Bem, isso está tudo bem, desde que eles creem em Jesus Cristo e sejam nascidos de novo, isso não irá prejudicá-los. Ou seja, o Mambana não está contestando, combatendo, ou dizendo, olha, quem quer isso vai para o inferno. Não, ele não está dizendo que isso é uma questão que vai atrapalhar a sua salvação, enfim. Mas agora, de acordo com as Escrituras, isso, quando a pessoa morre, se ele é um cristão, se ele é nascido de novo, cheio do Espírito Santo, ele nunca terá que ficar nos juízos de Deus. Ele não vai passar pelo juízo. Vê? Ele vai direto para a presença de Deus. E ele nunca terá que estar em juízo. Ok. A outra mensagem ele vai falar algo mais. Demonologia, novamente, estado religioso. Ele vai dizer aqui. Agora note, a senhorita Pepper, a médium verdadeira. Uma médium verdadeira. Alguém parecida com aquela senhora lá nos dias de saúde, uma espécie de pitonias de Endor dos dias modernos, que também estava em contato com os mortos. Estava muito na berlinda naqueles dias. E a revista disse, aqui está uma coisa de que se pode estar certo, que quando alguém morre, não está morto, está vivo em algum lugar.
Porque aquela mulher chama o espírito deles de volta e conversa com as pessoas. Agora, o que ela faz, irmão Brana? O senhor crê nisso? Sim, Senhor. A Bíblia diz que sim. É por esse motivo que eu creio. E ela é do diabo. Espiritismo é o truque do diabo. Ok. Uma outra mensagem, quarto selo. Lembre-se aqui, veja, a morte é a separação eterna. Lembre-se, os santos não morrem. Eles dormem. Não morrem. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ok. Outra mensagem. Senhor, queríamos ver a Jesus. Os santos não morrem. Eles apenas vão para estar com o Senhor. Isso é tudo. Ok. Porém, Mambana interpretava também que quando alguém morria, ele imediatamente ia para o seu corpo, forma a palavra, seu corpo teofânico, se referindo aos salvos. Ok? Agora, ele não falou muita coisa sobre os mortos, os injustos, os condenados, que não vão ser salvos. Talvez também tenha a sua teofania preparada para isso, mas eles estão lá naquele submundo que nós lemos aqui no início, né? Ou você lá de cima ou você lá de baixo, né? Então, só essa outra mensagem aqui, onde ele vai falar sobre o quinto selo. Com a abertura deste quinto selo, deste dia, que é onde é registrado as almas debaixo do altar. Você lembra disso? Sim. Aquelas almas ali estão tendo consciência, tinham consciência, falavam. Até quando vingará, não é isso? Verdade. Então o Mambana está dizendo, olha, isso aqui é uma prova de que depois que as pessoas morrem, elas estão vivas de alguma maneira. Independente da situação que elas estejam, estão vivas. Seja lá debaixo do altar de Deus, na presença de Deus, ou lá no submundo. Mas eles estão vivos. Neste dia, põe em ordem uma doutrina aqui mesmo, sobre a qual talvez eu fale que as almas dormem. Agora, compreendo que há pessoas aqui que de fato creem nisso. Veja, que as almas dormem. Penso que isto prova o contrário. Elas não estão dormindo, estão vivas. Seus corpos estão adormecidos no pó da terra. Mas a alma não está no sepulcro, está na presença de Deus. Se foi salvo. Mas ainda não foi redimido, né? Não estão ainda com seus corpos glorificados. Sim. Né? Elas, quando partem, vão para o corpo, formam a palavra, são salvos. Mas na ressurreição, os seus espíritos voltam para o pó da terra, onde Deus recria um corpo e o glorifica este corpo. Né? Mas a alma não está no sepulcro, está na presença de Deus. Veja, debaixo do altar. A abertura deste selo, neste último dia, elimina totalmente o ensino de que a alma dorme. Está vendo? Elas estão vivas. Elas não estão mortas. Amém? Glória a Deus. E tem também aquela visão que o Senhor lhe concedeu, além da cortina do templo. Sim. Dos santos lá, nos seus corpos, forma a palavra, corpos teofânicos, abraçando o irmão Brana, meu irmão Brana, meu irmão. Não é isso? Então o irmão Brana tinha todo este respaldo da mensagem, da Bíblia, das Escrituras e do que o próprio Deus lhe mostrava. Né? Então esse é o entendimento. Então todos os joelhos dobrarão diante do Senhor Jesus Cristo. Seja os que estão no céu, e você pode incluir ali os anjos celestiais, ou os santos que estão lá, debaixo do altar de Deus, na presença de Deus, como os que estão aqui na terra, os que estiverem aqui quando o Cristo descer, ou como aqueles que eles estão lá, debaixo da terra, no submundo, e ao seu tempo, quando eles forem ressuscitados também, para a condenação, eles também terão que dobrar os seus joelhos. Todos dobrarão os seus joelhos. Então a pergunta foi essa, Mambana aqui, que depois que as pessoas morrem, tem consciência de alguma coisa, ou eles estão simplesmente adormecidas? A resposta que eu encontro aqui na mensagem Mambana é, não, os mortos não estão dormindo, eles estão em algum lugar, vivos, na presença de Deus ou no submundo. Amém? Amém. Eu espero ter respondido essa pergunta da melhor forma possível. É o que eu consigo ver nas mensagens do Mambana. Amém. Aqui nós temos uma outra pergunta e é como se fosse duas numa só. Eu acho que essa pergunta é bem conveniente para o tempo que estamos vendo agora. É uma pergunta referente ao sexto e à sétima visão. Olá, irmão Diógenes. Se Hillary Clinton vencer a eleição à presidência dos Estados Unidos, teria alguma chance dela ser o cumprimento da visão de Mambana? Pensando nessa rivalidade dos Estados Unidos contra países armados com bombas atômicas, creio que não está longe o dia dos Estados Unidos tornar-se em nada, sendo atacado por uma dessas bombas. Deus te abençoe. Ok, então veja que aqui ele fez duas perguntas, né?
Ele falou se a Hillary Clinton, que conforme os noticiários estão mostrando, está bem próximo, parece, de ser uma possível candidata aí, está concorrendo, né, à presidência dos Estados Unidos. Então aqui está perguntando, será que ela pode já, se ela for eleita, será que ela vai cumprir a sexta visão? E já junta com a outra visão, a sétima, né? Porque também está sendo muito noticiado aí alguns países com ameaças de bombas atômicas, nucleares, enfim, a Coreia do Norte agora recentemente tem feito ameaças desse tipo, né? E, bom, eu queria tratar um pouco sobre essa pergunta, eu achei interessante. Vamos ver como é que Umbanda fala sobre essa sexta visão, lá no Livro das Eras. Você vai encontrar isso na página 390. Então, na sexta visão, levantou-se na América a mais bela e, no entanto, a mais cruel mulher. Guarda essas duas coisas, essas duas descrições. Nessa visão, ele viu uma mulher bela, bonita, formosa, porém o quê? Má, cruel. Ela mantinha o povo sob seu completo domínio. Eu acreditei que isto fosse a ascensão da Igreja Católica Romana, embora soubesse que poderia ser possivelmente uma visão de alguma mulher levantando-se com grande poder na América devido a uma votação popular das mulheres. Ok. Então veja, aqui Umbanda está expondo a visão que Deus lhe deu e ao mesmo tempo expõe aqui duas interpretações possíveis para de que maneira essa visão poderia ser cumprida, concluída. Nas conversas que o Umbanda tinha com o Moniveio, a interpretação era uma só. O Umbanda se convencia de que essa mulher era a ascensão da Igreja Católica. Ok? Era assim que o Umbanda interpretava. Embora ele dizia que também poderia ser uma mulher que poderia um dia concorrer como presidente e ser eleita. Até hoje você vê isso, não aconteceu. Né? Mas a interpretação que o Umbanda tinha de essa mulher tipificar simbolicamente a Igreja Católica, depois da pesquisa que eu fiz, eu sou obrigado a dizer que poderia ser o cumprimento. No entendimento do Umbanda, nas suas conversas privadas com o Nivei, ele dizia que já estava cumprido. Embora o Umbanda achava que poderia também ser uma outra interpretação, como eu disse. Mas de qualquer forma, o Umbanda disse que Jesus Cristo não virá à Terra. O arrebatamento, ao qual mencionamos agora há pouco, que vai acontecer, nada disso vai acontecer, a voz da igreja, enfim, até que essas duas visões se cumpram. Elas têm que se cumprir primeiro. Numa outra ocasião, quando eu estive aqui, nós tratamos bastante sobre esse assunto, exaustivamente, de que o Umbanda ensinava de que a era de Laodiceia somente acabará quando essas duas últimas visões que restam se cumprir, aconteçam. Então, quando acontecer, se encerra realmente a era de Laodiceia, acabou o tempo para a igreja gentílica, então, imediatamente, subsequentemente, ocorre o arrebatamento. Então, ele fala isso lá na mensagem A Festa das Trombetas, parágrafo 171. 7 coisas que ele me mostrou em 33 que aconteceriam. 5 delas já se passaram. O Dr. Liveio está escrevendo um livro sobre isto ali agora, estão vendo? 5 coisas, perfeitamente. E somente mais 2 coisas por acontecer. Disse isto. Isto o quê? As 7 visões de 33. Isto aconteceria logo antes da vinda. Então todas as 7 visões têm que se cumprir antes da vinda física do Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos nós, bem no final agora. E parece como que aquela 6ª coisa está se aproximando. Estão vendo? Isso porque Umbanda interpretava que essa mulher poderia ser a Igreja Católica. Mas será que isso poderia ser interpretado dessa maneira? É só você fazer as pesquisas como eu fiz. Eu fiquei surpreso quando fiquei sabendo que os Estados Unidos é o 3º maior país católico do mundo. Em primeiro lugar está o Brasil, infelizmente. Logo em seguida vem México e em terceiro quem? Os Estados Unidos. Um país que foi colonizado por protestantes. Verdade. Nenhum outro país cresceu tanto em número de católicos como os Estados Unidos. Eu fiz a pesquisa e eu só vou ler rapidamente o que você vai encontrar lá na Wikipédia. Escute isso aqui. O catolicismo nos Estados Unidos da América cresceu drasticamente durante a história do país, deixando de ter pouca expressão no período colonial para se tornar a maior religião de denominação cristã atualmente. É o país onde mais
católicos estão surgindo é na América. A Igreja Católica conta com 69,5 milhões de fiéis nos Estados Unidos, fazendo deste o terceiro país de população católica do mundo, em números absolutos, atrás apenas do Brasil e do México, respectivamente. Percentualmente, cerca de 26% dos estadunidenses são católicos, o que torna a Igreja Católica 4 vezes maior do que a Convenção Batista do Sul, que é a maior denominação protestante do país. O catolicismo é uma das religiões que mais cresce nos Estados Unidos. Isto se deve, entre outros fatores, pelo elevado número de imigrantes latino-americanos e filipinos que o país recebe a cada ano. A região com a maior concentração de católicos é o Nordeste. Bom, é isso. Veja, isso aqui até me lembra agora, lembra quando Josué se apossou da terra e foi dividido em 12 tribos? Eles tinham que expulsar os cananeus? 6 tribos expulsaram, totalmente, dizimaram. Mas outras 6 tribos não conseguiram fazer isso, fizeram parcialmente, não foi? E aqueles pouquinhos que sobreviveram, que ficaram nas matas, em cavernas, você lembra o que aconteceu? Eles acharam, deixa ele lá, é insignificante, mas eles continuaram lá, nas cavernas, nas florestas, com seus ídolos. E eles foram voltando a crescer novamente em número, até que a idolatria daqueles poucos que sobreviveram tomaram conta de todas as 12 tribos de Israel. Sim. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Alguns estão levando lá para a América a religião, e essa religião agora está crescendo, é o país que mais está crescendo. Né? E você sabe que o Mamãe até fez não podemos chamar de profecia, porque não foi. É uma interpretação pessoal sua. Mas ele entendia, de acordo com o entendimento das Escrituras, que era muito provável que até mesmo do próprio Estados Unidos seria levantado ali um Papa americano. Mas ele não disse Papa americano, ele disse um Papa dos Estados Unidos. Quando surgiu aí esse Papa atual, disseram, ele é o Papa americano, só para tentar forçar. Olha, lembrando nos profetas, veja, falou uma coisa, profetizou e já está acontecendo. Então, tenha muito cuidado com isso. Ele não deu ali um assim do Senhor. Ele disse, é provável que realmente um Papa se levante dos Estados Unidos. E aí você tem que tomar cuidado. Por quê? Por que tomar cuidado? Porque você sabe que quando ele disse que isso se acontecesse, então o concílio das igrejas se reuniriam, concluiriam, então a noiva, a igreja seria perseguida, haveria uma pressão física, espiritual, enfim. Então você tem que tomar cuidado, porque se acontecer de um Papa americano algum dia for aí eleito, não saia correndo dizendo, olha, a profecia do William Branham se cumpriu e aconteceu. E aí depois passa o Papa, morre, vem outro Papa, e esse outro Papa morre e nada aconteceu, o arrebatamento não aconteceu. Aí outra vez a mensagem está escarnecida por causa de alguns que disseram, veja, nosso profeta disse que o Papa americano veria e a igreja seria arrebatada. Que vergonha não seria? Porque muitos interpretaram erroneamente que Umbanda falava que em 77 Cristo viria. Ele não disse isso, ele disse que não era assim, diz o Senhor. Poderia vir dali 100 anos, ele disse. Mas em 77 muitos pensaram que Jesus viria, que Laodiceia terminaria, e nada disso aconteceu. Então, com relação a esta mulher, eu também vou pedir encarecidamente a vocês aqui, meus irmãos, que estão me ouvindo, prestem muita atenção, tenham muito cuidado. Essa mulher que está aí na Berlinda e que está próximo de ser eleita, eu acho que pode ser, eu não sei, pode ser. Mas nem eu é tão fiz bonita. uma pesquisa, hein? Nem é tão bonita. Então, exato, lá na Argentina, Mombás esteve conversando conosco sobre isso. Tocamos nesse assunto lá, em 2013. Ele disse, olha, a senhora Clinton até poderia ser o cumprimento dessa mulher aqui, se ela for eleita presidente, só que eu acho que ela vai ter que fazer algumas plásticas. Porque você tem que entender a descrição aqui. Isso tem que acontecer ao pé da letra. Ela tem que ser uma mulher esbelta, bonita. Ah, mas para mim, irmão de Roger, irmã Hillary Clinton, desculpe, a senhora Hillary Clinton é muito bonita. Ok, tudo bom. Mas veja, ela vai ter que ser bonita e também vai ter que ser o quê? Má e perversa. Ela não está demonstrando isso. Ah, mas as aparências enganam, irmão George. Ok, mas o que eu quero dizer para você é, tome muito cuidado. Porque pode ser que essa senhora venha a ser eleita presidente. Mas se isso acontecer, não saia por aí correndo dizendo a profecia se cumpriu, a sexta visão está completada. E essa mulher vai ser uma mulher cheirando rosas, não vai fazer nada de mal, não vai ser cruel, vai ser bondosa, vai talvez criar uma harmonia entre os povos, sei lá. Ela pode ter um papel muito bom, não será mamá, perversa, como a visão diz. Aí depois vem ela e vem um outro homem e o que aconteceu? Outra visão que não se cumpriu, outra profecia do Lembrando não se cumpriu, e vão culpar quem? Aqueles que disseram, era a visão e se cumpriu. E não era. Então tenha muito cuidado. A visão pode ser literalmente uma mulher, sim, empossando ali nos Estados Unidos como uma presidente. Mas tenha muito cuidado,
Porque talvez seja uma mulher, mas não essa. Talvez depois dessa venha a ser eleito um outro homem, depois um outro, e depois uma outra mulher, e quem sabe a outra mulher venha a ser, não sei. Ou quem sabe pode ser a Igreja Católica, como mostrei para você, como está mostrando aí nas pesquisas, é a igreja que mais cresce, e a opinião pessoal do irmão Branham é que aquela mulher era sim a Igreja Romana, crescendo no seu país. Tanto é que nos seus dias, era a primeira vez ali que a América teve um presidente católico, nunca tiveram, Kennedy. Ele já estava vendo isso como um sinal. E isso está se confirmando cada vez mais. Mas ele deixou em aberto isso aqui. Ele não deu um assim do Senhor sobre exatamente como seria. Amém? E eu quero que apenas você seja cauteloso como o Branham foi. Amém. Ok? Sejamos cuidadosos. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas se não for uma mulher, ou talvez se for, talvez não seja essa. Talvez seja uma outra. Ficou bem claro isso? Amém. Amém. Ok. E, bom, essa questão que esse irmão aqui levantou sobre a sexta visão. Depois ele fala ali da visão sobre a sétima visão, né? O irmão Branham disse que ele viu crateras sobre toda a terra da América, e fumaça, e fogo, e destruição. E ele entendeu que era a América. E não foi somente quando Deus lhe deu essa visão, quando ele começou a tratar, falar, explicar essa visão, que ele falava de uma calamidade, de uma possível calamidade nuclear no seu país. Ele sempre falou isso ao longo de suas mensagens. Eu fiz uma pesquisa e o Branham falou isso diversas vezes. Uma mensagem chamada O Pródigo. Ele disse aqui: algum dia isto estará acabado, e então você vai encontrá-lo e dará conta das ações que tem feito por ele. Numa dessas horas haverá uma bomba atômica que explodirá e essa cidade cairá em cinzas. Não haverá uma pessoa viva que sobre. Isto pode ser a menos de um ano a partir de agora. Ok. Outra mensagem aqui, de 51, história de vida. Um dia desses uma bomba atômica irá atacar este lugar. Nada restará dele. Agora você sabe que é isso mesmo. Nós estamos vivendo nessa era agora. E é mais tarde do que você pensa. Isso mesmo. Ok. E só mais uma outra mensagem. Ele vai falar a mesma coisa. Sedento por vida, de 59. Acho que não temos traduzido. O problema das nossas fileiras, dos cristãos de hoje, é atacando e casando e miscigenando. Eu não sei o que ele quis dizer com isso. Talvez seja casamento de crentes com incrédulos, algo assim. Mistos, casamentos mistos. E isso está uma bagunça. Mas veja, está falando de cristãos, está falando de igrejas. Isso está uma bagunça até que não há nada que pudesse endireitar. Estamos amadurecendo para o juízo. Deus vai limpar a coisa toda numa noite dessas com uma bomba atômica. E veja que aqui o meu banho está incluindo as igrejas. Quer dizer, Deus também vai ter que julgar a América pelas próprias igrejas lá. Que ao invés de ser ali uma voz de Deus para aquele país, tem sido uma voz de repugnância. Cheira mal as narinas de Deus. Agora foi hoje que eu vi uma matéria, não sei, eu deixei aberto aqui. Essa matéria foi do dia 25 de março. Que dia é hoje? 26, 27? Então é uma matéria recente, eu só anotei aqui o título dela. A matéria dizia o seguinte: diretor da Agência Internacional de Energia Atômica avisa, alerta a todos que o terrorismo nuclear é uma ameaça real. Existe uma possibilidade de atentado nuclear a qualquer lugar. Agora, no final desse mês de março, início de abril, Obama vai se reunir com 50 autoridades para tratar dessa ameaça nuclear. Há uma ameaça, há um risco de que o terrorismo nuclear esteja aí próximo de acontecer. Né? Países ou clãs, não sei, Estado Islâmico, não sei, estão detendo aí armas nucleares. Terrível. Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas essa seria a sétima visão, que não pode acontecer sem que a sexta visão aconteça. Verdade. E se a sexta visão já está cumprida na forma da Igreja Romana, então só está faltando a sétima. Eu não sei. Oremos, irmãos, oremos, porque os dias estão próximos. Amém? Amém. Ok. Eu acho que está respondida essa pergunta. Enfim, é só mais essa pergunta que eu vou ler aqui. Como eu disse, fizeram várias perguntas, né? E eu resolvi separar só essa aqui, até para não me estender muito. Fazer uma reunião, eu creio que é prazerosa, porque a gente tem que tratar dessas coisas, né? Verdade. Deixar a igreja atenta, alerta. E é para ajudar aqueles que querem entender, querem saber isso.
Essa aqui é uma outra pergunta, achei interessante, é uma pergunta voltada mais ou menos à deidade. Sempre, volta e meia, alguém faz alguma pergunta voltada a esse tópico. Eu creio que este é o irmão da mensagem. Não conheço. A paz, irmão Diógenes. Tenho sido muito edificado com as suas traduções e também com as suas pregações. São estudos sábios e muito profundos, e pouco se é comentado sobre quem é o Pai e o seu Filho. As pessoas falam... E através do seu site tenho obtido muitas respostas, graças ao nosso Pai. Tenho uma dúvida. Há uma passagem usada pelos unicistas pentecostais para afirmar que o Filho é Deus, o Pai. Fui indagado a respeito de um versículo que está em Eclesiastes 12:7. E aqui ele vai transcrever o versículo. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, é aquela escritura que diz que quando a pessoa morre, quando o morto morre, o espírito vai para Deus. Sim, o espírito que promove a vida do crente, ou do injusto, tanto faz. Esse espírito é a vida que Deus concede a todos. Esse espírito volta para Deus. É isso que Eclesiastes 12:7 diz. Ok. Aí depois ele diz, esse versículo é usado para dar base à afirmação deles, porque lá em Atos 7:59 é dito assim: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E segundo eles, ninguém pode receber o espírito senão o Pai, conforme diz lá em Eclesiastes. Você já entendeu? Se Estevão disse a Jesus, recebe o meu espírito, então isso fala de Jesus o Pai. Não é isso? Como poderíamos explicar essa questão biblicamente falando? Me ajude. Você entendeu a questão? Amém. Algumas igrejas unicistas pentecostais, eu não sei, talvez até os unicistas da mensagem, porque eles abraçaram a doutrina unicista nacional, talvez até eles interpretam assim. Então, vamos ver isso aqui à luz das escrituras e à luz da mensagem, ok? Primeiro vamos ler como que está na escritura, acerca de Estevão, quando foi apedrejado. Atos 7, a partir do versículo 55 ao 60, diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, ele palestrou, ele pregou lá para as autoridades de Israel, né? Sim. Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Ou seja, ele viu duas coisas. Ele viu a glória de Deus, a coluna de fogo, o Logos, e depois viu Jesus à destra dessa coluna de fogo, à destra de Deus. Você está entendendo? Ele viu duas coisas lá. Mas o que foi isso? Isso foi uma visão. Está entendendo? Foi uma visão. E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos, e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Ok. Vamos lá. Você sabe que o Mambana falava sobre dois Jesus? Hã? Ele disse que o nome do pai era Jesus. Ele disse que o nome do seu filho era o próprio nome dele que o pai deu para o seu filho, que era o quê? Jesus. Ele falava de dois Jesus. Então ele disse, Jesus, receba meu espírito. Para qual Jesus que ele está falando? Para o Jesus Pai ou para o Jesus Filho? Veja, tem duas coisas aqui que tanto o unicista quanto o crente da mensagem tanto faz, precisa entender. São duas colocações que estão nas escrituras e que o Mombrana falava disso exaustivamente. E isso eu vejo que as pessoas não conseguem entender. É aquela declaração que Jesus disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim. E aquela outra declaração que Jesus fez, depois que ele morreu e ressuscitou e se encontrou com os discípulos, eis que me é dado toda autoridade e poder nos céus e na terra. Então, se o crente da mensagem entender exatamente o que significa isso, da maneira como o Mombrana explicou, não vai ter uma dificuldade de entender isso aqui. Amém. É tão simbólico, tão simples. Ok, mas deixa eu ler aqui alguma coisa que o Mombrana falou. E eu vou ver, você vai ver que eu vou mostrar aqui as mensagens do Mombrana numa ordem, como é que eu vou dizer? Ele vai dando alguns pequenos detalhes, peças de um quebra-cabeça, e você vai juntando essas peças, teu quadro completo. Porque uma coisa que no que tange a deidade você não pode fazer,
é ler só um parágrafo, só uma declaração e criar uma doutrina em cima daquilo. Você tem que ter um quadro completo. Sim. É isso que nós temos dito a respeito desse tema na mensagem, na doutrina, enfim. Você não pode fazer uma doutrina, criar uma doutrina apenas com um quadro parcial. Ok? Então eu quero dar para você um quadro completo que uma banda falou sobre isso. Então lá na mensagem Atos do Espírito Santo de 54, uma banda vai dizer assim: e após algum tempo, quando eles rangiam os dentes para ele, o tiraram da corte e o levaram para fora e o mataram. E eles jogavam torrões e pedras nele, esmagando-o até a morte. Ali de pé estava Paulo, testemunhando disso. E Paulo olhou e viu Estevão morrendo. Estevão olhou para cima e disse: vejo os céus se abrirem. Vejo os céus abertos e Jesus de pé à destra de Deus. Paulo olhou para baixo. Veja, aqui uma banda inverteu um pouco, né? Porque a escritura que nós lemos diz que primeiro Estevão teve a visão. Aqui uma banda diz que Estevão teve a visão depois que foi apedrejado. Não. Antes de ser apedrejado, ele teve essa visão e relatou essa visão. E eles taparam os ouvidos, é isso? Porque não quis suportar ouvir isso. Como esse negócio de um ser a destra do outro ser. Não aceitaram isso. Então foi antes de ser apedrejado. Mas claro, quando Estevão se voltou e disse: Jesus recebe o Espírito, ele estava contemplando a mesma visão. Então não há nenhum erro aí, está tudo bem. Ok. Paulo olhou para baixo. Eu imagino que ele coçou sua cabeça e pensou: o que está acontecendo? Ele disse: Senhor, não lhes impute este pecado. E dormiu nos braços de Deus, acalentado. Por quê? Daquela hora em diante, ele não sentiu mais nenhuma pedrada. Deus o acalentou, fazendo-o dormir em seus braços, exatamente como a mãe faria com seu bebê a quem está amamentando. Deus o levou para o seio de Cristo, ou seja, para o seio do Filho, para o trono de Deus, onde o Filho estava sentado. No além, onde ele está em paz, contado entre os mártires, com uma coroa de mártir ali nesta noite, imortal, parado entre os homens. Aquele foi Estevão, cheio do Espírito Santo, correto? Os torrões, as grandes pedras, enquanto acertavam na sua cabeça, apenas fizeram com que ele perdesse o sentido. Deus o embalou para dormir. A Bíblia nunca diz que ele morreu. A Bíblia diz, ele adormeceu. Bom, nós já estudamos isso, não é assim que Mamãe interpretava. Os mortos não estão, os seus corpos sim estão mortos, mas eles estão vivos, estão na presença de Deus. Verdade. Amém. É dessa maneira que os cristãos morrem. Amém. Correto. Ok. Deixa eu ler agora para você uma outra mensagem. Ele vai te acrescentar mais uma pecinha do quebra-cabeça. Espíritos sedutores. Porém, há uma coisa: se você morrer sob o poder da unção do Espírito Santo, como Estevão morreu quando olhou para cima para a face de Deus. Bambana disse que Estevão olhou para a face de Deus. Você está entendendo isso? Amém. Disse: eu vejo o céu se abrir e Jesus em pé à direita. Você está se dirigindo ao céu como andorinha para o seu ninho. Ok, vamos lá. Você sabe que a Escritura diz que ninguém pode ver Deus. Mas o Umbanda ensinava que Jesus era o véu de Deus. Tratamos disso ontem lá no tabernáculo. Vamos tratar desse assunto amanhã outra vez. O Umbanda falava que Jesus ele foi um véu para Deus de duas formas. Tanto pela sua forma teofânica, antes de vir à terra no seu nascimento virginal, como depois também quando Cristo, o Filho, esteve aqui em carne humana. Ele foi também o véu de Deus. Então Jesus, ele disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê quem? Vê o Pai, vê Deus. Jesus é a face de Deus, a face visível. Você não tem como ver Deus, mas quando Estevão contemplou aquele que estava à destra de Deus, ele estava olhando para o próprio Deus, porque o Cristo é a sua face. E uma banda falou que lá na Nova Jerusalém, no Novo Céu, Nova Terra, você vai ter lá a coluna de fogo, o Logos, em cima do trono, e alguém sentado no trono que é o seu filho. Você não vai conseguir olhar para a glória, mas você vai contemplar a própria face de Deus naquele dia, se você estará lá, se você for ordenado para isso. Você, ao contemplar a face do Cristo, você estará olhando a mesma coisa que Estevão viu ao partir. Você estará olhando para a face de Deus. Amém. Aleluia. Porque Ele é o seu véu. Sempre foi e sempre será. Ok, deixa eu ler mais uma outra mensagem. O poderoso conquistador. Mais um elemento aqui que uma banda vai dar para você. Jesus sentou-se à destra da glória. Mas quando ele viu este primeiro mártir morrendo por causa de Cristo, o ressuscitado Senhor Jesus, quem é esse? Quem é esse que ressuscitou? O Filho. Não foi Deus que morreu, foi o Filho. Amém. Deus ressuscitou o Filho. Amém. Então, o ressuscitado Senhor Jesus
escovou de volta os céus, fez uma limpeza, uma faxina, preparou, é uma figura que o Umbanda está criando, né? Escovou os céus e ele deve ter se levantado do seu trono para dar uma recepção especial para o pequeno Estevão, para trazê-lo para casa. Ok, agora você veja, ele está dizendo que era o Filho de Deus, o ressurreto, que foi ali de encontro. Mas ao mesmo tempo ele disse que Estevão estava olhando para a face de Deus. Por que isso? Porque é isso que o Filho ressurreto é. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Amém. Ok. Vamos ler mais. Essa mensagem não temos traduzida. A infalibilidade da palavra falada de Deus. 4 de abril de 56. O pequeno Estevão estava morrendo. Jesus tinha sido glorificado, assentado lá em cima, à destra da majestade. E eles começaram a espancá-lo com pedras, e sua cabeça estava sendo triturada com pedras. Estevão olhava estável para o céu. Jesus, depois que ele terminou a sua obra, havia assentado à destra de Deus. Está falando do Filho de Deus. Mas Estevão, ele viu os céus abertos e Jesus à destra de Deus. Creio que o Salvador deve ter se levantado em seu trono e deu ao mártir uma recepção. Sim, ele viu o domínio eterno de Deus acima. A promessa de Deus é verdadeira. Amém. Então você está vendo isso? O Umbanda aqui está dizendo, Estevão estava vendo a glória de Deus e estava vendo alguém à destra dessa glória. E aqui o Umbanda está dizendo, esse que estava à destra de Deus era o próprio Filho ressurreto de Deus. Mas Estevão estava contemplando o próprio Deus olhar para a face daquele filho, porque Jesus é a face, é o véu de Deus. Ok. Agora eu quero ler para você uma outra mensagem que também não temos traduzido, onde ele vai se aprofundar ainda mais um pouco nisso. Ok? Mensagem lagarta, gafanhoto, locusta e pulgão. Veja, estamos mostrando todo o quadro completo aqui para você. É do dia 23 de agosto de 59. Como eu disse, não temos traduzido. Aqui o Umbanda vai dizer: a mão direita de Deus, onde a Bíblia diz, olhei para cima e vi Jesus de pé à direita de Deus. Filipe, ou Estevão, quando ele foi apedrejado, não quer dizer que Deus tem uma mão direita e que Jesus está de pé em cima de sua mão direita. Isso significa que ele está na destra de poder e autoridade. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus está à destra de Deus, quer dizer que Jesus estava ali usando da autoridade e do poder de Deus. Jesus estava ali como representante de Deus. Amém. Amém. Você não pode separar este poder e autoridade do próprio Deus. Deus é poder, Deus é autoridade. Ok? Então, o que o Umbanda está nos mostrando aqui, queridos, é que o que você estava vendo ali, ou melhor, o que Estevão estava vendo ali, eram os resultados daquilo que Jesus disse: eis que me é dado todo o poder e autoridade, nos céus e na terra. Amém. Quando Jesus cumpriu com a sua obra no Calvário, enfim, ele fez um sacrifício perfeito, uma obra completa. Ele foi, de fato, adotado por Deus como seu filho. E na explicação que o Umbanda dava acerca da adoção, quando um pai definitivamente adotava o seu filho, ele lhe dava o quê? Direitos legais. Ele lhe dava talões de cheque em branco assinados para o seu filho fazer o que quiser. Aquele filho passava a ser ali uma autoridade. O pai transferia todo o poder e autoridade para aquele filho, porque ele estava ali perfeitamente representando ele de todas as maneiras, em todo sentido, onde quer que aquele filho fosse. Bom, é isso que estava acontecendo ali com o Senhor Jesus Cristo. Ele foi adotado, ele recebeu plenos poderes e autoridades do seu pai. Agora veja a explicação que o Umbanda dava. Quando o pai confiava a autoridade e poder para aquele filho que ele adotou, ele não ficava isento de poder e autoridade. Aquele pai continuava com poder. Com certeza. Continuava com autoridade. Amém. Quer um exemplo bíblico? Veja o rei Davi. Você sabe que a Escritura diz que Davi escolheu Salomão para ser o rei em seu lugar, lá em Jerusalém, Israel. Não é isso? Mas quando Davi escolheu Salomão para ser seu rei, Davi deixou de ser rei? Ele continuou sendo rei. Davi não se esvaziou da sua autoridade, do seu poder. Ali naqueles dias, Israel teve pela primeira e única vez 2 reis ali vivos. Davi passou sua autoridade para o seu filho. Salomão estava ali reinando e atuando como rei. Mas o pai que lhe outorgou essa autoridade não ficou sem poder, não ficou sem autoridade. E é mais ou menos isso que vai ter lá no milênio. Você vai ter lá o Cristo reinando e Deus encarnado seu filho. Amém. Isso já está acontecendo de certa forma agora, porque ele já tem todo o poder e autoridade, até mesmo para receber os espíritos mortos, porque
Estevão disse: Senhor Jesus, receba. Por que isso foi possível? Porque ele foi adotado por Deus, porque ele é seu representante legal, ele tem todos os direitos, ele passou em todos os testes, ele foi aprovado. Aleluia. Ele é um representante fidedigno de Deus, ao ponto de até você olhar para ele e ver a própria face de Deus. Amém. Porque a ele foi concedido todo o poder e toda a autoridade. Você está entendendo isso? Amém. E também, Glória a porque Deus. você não pode esquecer que Jesus disse: naquele dia sabereis que eu estou no Pai. É verdade. E quando ele disse aquele dia, se referia a essa dispensação atual do Espírito Santo, que é quando o Espírito está sobre nós. Mas Cristo disse: naquele dia, eu, o Filho, estou no Pai, estou no Espírito. Onde o Espírito estiver ungindo alguém, você tem que querer, o Filho também tem que estar aqui. É verdade. Ali, onde estiver. Então ali ele estava contemplando Deus na face do seu Filho. O Espírito Santo, como você quiser, como onde for, enfim. Mas era Deus que estava ali no seu próprio Filho sendo representado. Porque, como eu disse, não pode separar Deus dessa autoridade e desse poder. Aleluia. Deus é poder, Deus é autoridade. Então, quando a Escritura diz que me foi dado todo o poder, toda a autoridade, quer dizer que naquele Cristo ali, naquele Filho, você tinha Deus ali, manifestado, ou representado, como você quiser. Ok, deixa eu continuar aqui, porque vai falar mais alguma coisa. Isso significa que ele está na destra de poder, de autoridade. Ok. Todos os poderes nos céus e na terra estão entregues a mim. Jesus disse: ele estava em autoridade. Deus estava em Cristo. Aleluia. Ele estava nele. Glória a Por Deus. isso que Estevão poderia olhar para Jesus lá, desse Deus, e dizer: ele estava olhando para a face de Deus. Por que isso? Porque o que o professor explica para você: Deus estava em Cristo, Deus estava nele. Glória a Jesus. Ele recebeu todo o poder, toda a autoridade. Não acabamos de estudar aqui onde eu disse para você que o próprio Cristo é a voz de arcanjo? Hã? Deus vai ressuscitar os mortos usando o seu Filho, porque o Cristo é a voz de arcanjo. Então por isso que quando um morto morre, um santo morre, para onde é que ele vai? Ele tem que ir para o Cristo. Onde Deus está e onde o Filho também está, porque é o próprio Cristo que Deus vai usar para executar a voz de arcanjo, que é quando depois ele vai devolver novamente o espírito daqueles que morreram, na sua estefania, nos seus corpos, que serão recriados e glorificados, enfim. Amém. Glória a O Deus. Filho recebeu toda essa autoridade, todo esse poder. Ok. Só quero ler mais só esse outro parágrafo aqui e já encerro. A era da igreja de Sardes é a mensagem pregada que não temos traduzida. Estevão disse: veja os céus abertos e Jesus à mão direita de Deus. Isso não significa que Deus tem uma grande mão direita e que ele se assentou sobre ela, mas a mão direita significa a destra de poder e autoridade. Jesus tinha todo o poder e autoridade dado a ele por quem? Por Deus, o seu Amém. Pai que o adotou. Aquele corpo que Deus criou não sofreria o meu santo para ver corrupção, nem deixarei sua alma no inferno, mas ressuscitou e colocou no lugar do Espírito no altar. Observe, quando eles o veem, ele sentado sobre o altar, e tinha o livro em sua mão, e ninguém na terra, nem debaixo da terra, ou em qualquer outro lugar, era capaz ou digno de sequer olhar para o livro. Mas um cordeiro, quem é esse cordeiro? É o Filho. Há um sermão onde ele diz abertamente, uma banda fala abertamente: esse cordeiro não é um animal. Então, embora Apocalipse use essa figura simbólica de animal, cordeiro, uma banda diz: não era o animal que estava ali diante daquele trono, era o Filho de Deus. É isso que ele Amém. diz. Que como tivesse sido morto desde a fundação do mundo, lá atrás no princípio, quando ele primeiro pensou deste corpo redimido, veio e tirou da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. De quem que está falando? Seu Pai. E se assentou ele mesmo, um homem. Aí está você. Isso é as Escrituras. É simplesmente belo. Veja, o Romano tinha que ser escriturístico. Ele não podia falar nada, não sei o que as Escrituras dizem. Isto é belo. Agora veja, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei no trono de meu Pai. Em outras palavras, eu tirei de dentro de meu corpo o meu Espírito Santo. Eu venci todas as coisas do mundo através da tentação. Então, quando ele venceu a tentação, o que isso fez dele? Um filho adotado. Não é isso? Pelo Espírito Santo. E assumi. E nele habita a plenitude da divindade corporalmente. Todos os poderes nos céus e na terra foram dados em minhas mãos. O que é isso aqui? Os resultados da adoção.
Disse ele, todo poder. Então, Deus é impotente se ele é outra pessoa? É aquilo que eu já disse para você. Quando o pai outorga autoridade para o seu filho, fica esse pai sem autoridade, sem poder? Não. A autoridade é transferida para o filho, mas o pai não fica sem poder. Mas como eu disse para você, você não pode separar, neste caso aqui, o pai dessa autoridade, desse poder. Este pai, que é autoridade, que é poder, está em algum lugar. Amém. Está onde? Está com o próprio filho, a quem ele outorgou toda essa autoridade. Amém. Porque o filho não tem autoridade. O filho não tem poder. É Verdade. Deus quem deu. Mas Amém. ele estende isso. De que maneira? Ele mesmo atuando através do seu filho. É o que ele vai dizer aqui. Pois a Bíblia diz, Jesus disse, após a sua ressurreição, que todo o poder no céu e na terra, ambos foram dados na minha mão. E Jesus vem do céu com 10 milhares vezes milhares, está entre esse grande... 10 milhares de seus santos, e a Bíblia diz que os céus estavam vazios por espaço de meia hora. Onde está esse grande companheiro Deus, então? Ele está em Cristo. Amém. Entende por que você não pode separar Deus dessa autoridade, desse poder que foi dado ao Cristo? Você não pode. Deus é este poder, Deus é essa autoridade. E o que faz o Filho ter esse poder, essa autoridade, é não porque somente ele é o representante de Deus, mas porque Deus está em Cristo. Aleluia. Ok? Certo, e como nós vencemos pelo Espírito Santo, que ele possuía, nos assentaremos com ele, enquanto ele assume o trono terrestre de Davi. Para sentar e governar com ele, exatamente como ele fez lá em cima, com poder e autoridade sobre a terra. Glória a Deus. Aqui o Umbanda está dizendo, nós reinaremos com Cristo. E ele vai também outorgar em nós poder e autoridade para reinar sobre a terra. Aleluia. Agora eu pergunto para você, quando ele nos der isto, nos der autoridade e poder para governar sobre a terra, Cristo, que é quem vai nos dar esse poder, vai ficar vazio de poder? Vai ficar vazio de autoridade? Não. Assim como o seu pai não ficou. Amém. Porque o pai está no filho. Amém. E nós vamos reinar com poder e autoridade. Por quê? Porque o próprio Deus, o próprio pai, ele estará em mim. Estará em você Amém. no dia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Amém, queridos. Eu espero ter respondido essa pergunta. Então veja, Deus no seu filho é quem ressuscita os mortos. Ele vai usar o seu filho. E quando os mortos morrem, eles vão para Cristo. Porque Cristo está em Deus. Ele tem hoje todo o poder e autoridade. Ele não pode dizer isto antes do seu sacrifício. Mas depois que ele morreu, que o seu sacrifício, a obra completa, o véu foi rasgado, ele então pôde voltar e dizer aos seus discípulos que o Pai estava nele. E que ele recebeu do Pai todo o poder e autoridade. O Pai estava em Cristo. Amém, queridos? Amém. Amém. Graças a Deus. Eu espero que isso possa ajudar os irmãos aqui presentes e aqueles que depois vão a ter acesso a essas mídias que vamos divulgar. Essa mensagem de Umbanda é assim que nós entendemos. Umbanda foi um profeta vindicado de Deus, assim que nós cremos, para nos esclarecer essas coisas. Nós não estamos falando aqui nada de nosso próprio pensamento. Nós temos subsídios mais que suficientes. Nós temos mensagens do profeta mais que suficientes para você não precisar ter que inventar teorias e inventar doutrinas. Verdade. Basta você ficar com a Bíblia e com o que o profeta disse. Se as pessoas fossem sinceras e humildes, não precisariam criar outras interpretações. Verdade. Porque o profeta é claro no seu ensino. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Nos colocamos em pé e vamos apresentar a Deus mais uma vez uma palavra de oração. Aleluia. Amado Pai Celestial, Deus amoroso, nós cremos, Senhor, que através dessas respostas que aqui ministramos, Tu tem ajudado aqui os Teus filhos na compreensão desses ensinos. São coisas maravilhosas, Senhor, porque nós estamos tratando de coisas que não são deste mundo. Amém. Nós somos do mundo celestial. E nós não temos língua. Nenhum homem até hoje, em toda a sua história, conseguiu criar uma língua terrena que possa expressar fielmente aquilo que não é terreno. Verdade. Nós, com muitas limitações, tentamos tratar dessas coisas, mas elas são muito mais sublimes do que aquilo que aqui tentamos, com as nossas limitações, transferir na forma de palavras. Sabemos que isso tudo é muito mais sublime, tudo é muito mais belo. Então, Senhor, ajude-nos a nos dar mais e mais do Teu entendimento, para que até aquele dia, Senhor, quando Tu estiver para preparar a Sua igreja para o arrebatamento, nós podemos estar entre eles. Queremos estar reunidos, Senhor, Amém. como aqueles vivos, que serão reunidos, tanto os santos que já partiram, como aqueles que agora estão aguardando. Amém. Sim, Senhor, eles não podem subir sem que a noiva agora esteja pronta, preparada. Sim,
Eles estão aguardando a nós, Senhor, para o nosso aperfeiçoamento, para que eles também possam ser chamados. Nós cremos nisso e pedimos a Ti humildemente, Senhor, para que Tu nos ajude. Ajude nosso testemunho, ajude nossa fé, Senhor, a nos mantermos fiel a essa palavra. Amém. Ajude-nos, é o que nós te pedimos, em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Mais uma. Vamos cantar 267. Oh, que saudosa lembrança. 267. Glória. Claro? Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu, em breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por esta terra de além, em lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem forças que só se encontram ali. E os que procuram chegar ao teu regaço, Sião, livre será de pecar e de toda tentação. Se eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo em falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar da graça que existe ali. Aleluia! Se eu confiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Amém, graças a Deus. Amém, queridos. Estão todos contentes? Estão todos felizes? Amém. Amém. Graças a Glória a Deus. Deus. Eu agradeço a presença de todos que estiveram aqui conosco nesse momento, para ouvir a palavra, para entoar cânticos.
Eu creio que o Senhor Jesus recebeu tudo isso como incenso suave. Amém. Amém? Amém. Os que estamos aqui, estamos visitando, quero aproveitar e estender aqui o convite para que os irmãos, se for possível, os visite amanhã no tabernáculo, em Francisco Morato, onde estaremos lá ministrando a palavra e também a ceia do Senhor. Amém? Amém. Agradeço mais uma vez a participação dos irmãos. E só quero, antes de encerrar, até fazer um rápido comunicado aqui. Eu estava conversando antes com o irmão Vicente, que era o meu desejo de pedir o seu auxílio para que ele esteja ali mais efetivamente conosco no tabernáculo, né? Ele é um irmão que eu estou sempre ali pedindo o seu auxílio quando eu não posso estar ministrando, seja com uma gravação, ou seja com uma transmissão, como às vezes nós fazemos, seja lá na cidade de Santiago ou em outro lugar onde estiver. Então eu disse para o irmão Vicente que era meu desejo que ele estivesse aí no tabernáculo para nos dar um apoio nessa área, quando eu tiver com esse limitado tempo para ministrar. Então eu pedi para que o irmão Vicente nos ajudasse nesse trabalho e queria que ele nos ajudasse ali atuando como uma espécie de vice-presidente da igreja, até para ficar a par da igreja, das suas necessidades, ou seja, é uma pessoa que eu quero que a igreja encontre ali uma forma de também se comunicar e transmitir alguma coisa, alguma necessidade, enfim, Amém. qualquer problema que os irmãos encontrarem, alguma coisa que vocês acham que precisa ser feito, com o Vicente, que está sempre ali, com os irmãos, com a igreja, vocês podem procurar e ajudá-lo, e nós vamos estar sempre em contato e comunicação. E também para nos ajudar também a trazer a palavra para ministrar nos dias em que eu não puder fazer esse trabalho. Amém? Amém. Então amanhã eu vou comentar mais uma vez lá para os irmãos que estarão lá na reunião. Não são todos que estão aqui, que pertencem à igreja, mas já estou adiantando que esse é o nosso desejo. Fiquei muito feliz quando o irmão Vicente disse que dará o seu apoio, sua ajuda, né? Amém. Então eu tenho certeza que será um vaso abençoado nas mãos de Deus, assim como todos que estão nos ajudando, cada um ocupando o seu papel, o irmão Antônio, com o seu trabalho como diácono, que tem nos ajudado muito lá. Enfim, todos nós queremos trabalhar para Deus, né? Glória a Deus. Fico muito feliz, fico muito contente por Deus nos dar pessoas capacitadas para fazer a sua obra. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos levantar nossas mãos e agradecer mais uma vez enquanto nos despedimos. Amado Pai Celestial, agradecemos a Ti por este momento e agora suplicamos a Ti, Senhor, para que Tu nos leve em paz para os nossos lares, para que Tu dê ordem aos Teus anjos, para nos guiar, nos Aleluia. guardar, que a Tua glória seja a nossa retaguarda, nos livre do mal, todo acidente, Senhor, na estrada. Guarda os Teus filhos, Senhor, e que amanhã possamos ter mais um companheirista na Tua palavra, Senhor. Agradecemos a Ti por tudo. Esteja com Teus filhos. Manda a eles, Senhor, uma noite abençoada, um novo começo de semana. Amanhã, Senhor, onde estaremos relembrando mais uma vez o sacrifício do Filho, o sacrifício do Cordeiro Pascal, que nos propiciou a entrar no Santo dos Santos. Estaremos tratando sobre isso amanhã, Pai. Ajuda-nos a falar dessas coisas, dos teus mistérios, Pai. Leva os teus filhos em paz e segurança. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça conosco agora e para sempre. Amém. Saúde, seu irmão, sua irmã, desejo uma saudação e Deus abençoe a todos. Quer fazer alguma pergunta para o pastor Jorge, fica à vontade. Né? Nós temos a noite inteira aí. Né? Amanhã é domingo, ninguém vai trabalhar. Alguém já fez? Quer fazer alguma pergunta, perguntar alguma coisa, o irmão Jorge está aqui, fica à Ontem ficamos vontade. até as 2 da manhã, não Fica à foi? vontade, pergunta, né? tinha umas E perguntas. assim nós somos ajudados, amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.